De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente tem alguns abraços aqui para um pessoal que sempre acompanha o Redação Novo Tempo e interage com a gente nas redes sociais. Quero mandar então para o Gilvan Brás, a Leia Costa, a Edna Bento, a Débora Aniceta, ou Aniceta, não sei muito bem qual é o acento aí, Regina Oliveira, Maria de Fátima Braga e a Lorena de Jesus. Muito obrigado, porque vocês acompanham sempre aqui o nosso Redação. Agora a gente conversa sobre o Brasil, que encerrou a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Toronto com a conquista de 141 medalhas. Esse resultado deixou o país atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá, terminando então na terceira colocação, de acordo com dados do Ministério do Esporte. Foram investidos nos esportes do PAN mais de 500 milhões de reais desde 2010. Os recursos foram aplicados na compra de equipamentos, custeio de viagens, contratação de equipes multidisciplinares, além da reestruturação e construção de centros de treinamento. E aí o que a gente vai discutir aqui é o seguinte: o Brasil investe em esporte? Será que esse investimento já a gente consegue ver um reflexo? O Brasil, nesses Jogos Pan-Americanos, ter ficado em terceiro lugar aí. 70% dos atletas que foram para Toronto, que participaram desse Pan-Americano, eram bolsistas do governo, né? Recebem para treinarem, recebem para se prepararem para serem bons atletas. Eu só queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante, é que o número de medalhas desse ano que o Brasil teve é igual ao do ano passado. Então, quando a gente olha, nossa, gente... da versão 2011. Perdão, Guadalajara. Gente. Ano passado, não. Da versão passada. A gente entendeu. O público de casa O PAN também. passado. O PAN passado, pronto. E é o mesmo número. E é impressionante quando a gente pensa, nossa, o Brasil está em terceiro lugar, né? Só que a gente vê que, na verdade, a gente continuou a mesma coisa. A gente tem menos ouro do que do PAN passado. Só que o que aconteceu foi que Cuba caiu. Então, às vezes a gente se engana com os números, né? É muito difícil a gente pensar, avaliar por estarmos em terceiro lugar, que o Brasil está melhor, mas quem sabe é porque Cuba está pior. E também tem outra questão, não menosprezando de forma alguma os países que participam do PAN, mas o Brasil ficou em terceiro. Quem estava em primeiro? Estados Unidos e Canadá, que são potências esportivas. O Canadá nem tanto, mas os Estados Unidos sempre despontando nas Olimpíadas e outros esportes mais por aí. Mas o Brasil estava competindo com os países da América do Sul, parceiros nossos nas mesmas crises, né? Nos mesmos pensamentos, às vezes focados em coisas que não são tão de valorização como é o esporte no caso do Brasil. Então, acho que é válido demais o que a Jaque falou a respeito dessa comparação, de dizer que estamos em terceiro lugar no Pan-Americano, então estamos bem. Eu acho que há controvérsias. A gente pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, com dimensões continentais, né? Vai de costa a costa, como alguns países do mundo são muito poderosos em termos territoriais. Mas a gente pega, por exemplo, Cuba, que é uma ilha pequena. E que potencial é esse para alguns esportes que eles acabam, em outras competições, eles estiveram durante muitos anos à frente do Brasil. Então, a gente percebe que, apesar do investimento ter sido ainda da ordem de 500 milhões, eu acho que falta uma política de implantação dos esportes desde a infância, né, nos bairros, nas comunidades, para que as crianças peguem gosto pelo esporte, diferentes esportes. Não adianta chegar assim, vai estar faltando 3 anos, vamos tirar 500 milhões do caixa do nosso país, aqui do Ministério dos Esportes, e investir. Não é, eu acho que tem que começar na base. Vamos esperar uma geração, 20 anos, 30 anos, para ter realmente uma base formada, estruturada na sociedade. Né? O que é muito interessante isso que você disse, porque a gente percebe que assim, existe um grande nome, existe alguém que está se despontando, então começa a se haver um grande investimento, né? Esse é um craque, a gente vai investir aqui. Agora, esse trabalho de base, formar crianças, formar o gosto pelo esporte, fazer com que a criança descubra qual é o talento dela para o esporte, é muito interessante. E talvez o investimento precisa ser melhor redirecionado, né?
E não simplesmente... A gente não está falando da quantia, mas onde essa quantia vai ser investida. Exatamente. E acho que também, Wagner, é igual a gente sempre fala, todo mundo comenta, o incentivo maior que tem é para o futebol. Nós né? somos, né? Então, assim, como ele disse, tem crianças aí espalhadas no Brasil, loucas, né, para ser um jogador de futebol. Mas o que falta, né, e a gente sempre repete isso, é o incentivo para outras modalidades de esportes. Tudo bem, é admirável, né, o Brasil é o país do futebol e, de certa maneira, isso nos coloca lá para fora com uma visibilidade interessante, não sei depois da Copa, mas, de qualquer maneira, somos o país do futebol. Mas esse incentivo para outros esportes, seja qual for, seja um esporte radical, enfim, diversos aí, porque nas escolas, na educação física, o que mais tem na hora de brincar, ou é futebol, ou é vôlei, no máximo handball, mas eu não tive nenhuma participação em nenhum outro tipo de modalidade. Eu não tive contato. O contato maior que eu tive foi com o handball, nem basquete tinha na escola. Então, a gente acaba não desenvolvendo esse lado esportivo também, né? Esse é um ponto interessante para a gente discutir também, porque a gente está falando do investimento nessa vida do atleta, descobrir nas bases onde é que eles podem se dar bem no esporte, mas essa formação que todo mundo tem na escola, da educação física, seria um grande início, né? Acho que é isso que diferencia o investimento do gasto, né? Investir é você fazer aquilo gerar alguma coisa, fazer aquilo crescer. Gastar uma quantia e não ver retorno é um gasto. Quando você investe, você gera uma cultura, não é? Você investe do jeito certo, nas bases da sociedade. Aquilo gera uma cultura que se realimenta o tempo todo. Então, por exemplo, países muito competitivos como os Estados Unidos, eles têm assim criancinhas começando naquele esporte, adultos campeões. Então, eles têm modelos, eles têm uma cultura naquilo. Bolsas de estudos. Isso gira realmente uma grande fortuna. Então, eu acho que você pegar 500 milhões de reais e investir para uma emergência, para daqui 3 anos ter um time em cada modalidade, tanto nos esportes coletivos quanto individuais, isso é gastar dinheiro. É apagar o incêndio. É apagar um incêndio. Você não está preocupado em instituir realmente uma base sólida, como tem nos países desenvolvidos, onde o aluno tem bolsas de estudos até a universidade. Você vê ali jogadores de basquete, de vôlei, do atletismo, da natação. Os nossos nadadores, todos eles têm formação em universidades americanas, receberam bolsas lá, nadaram e competiram por aquelas universidades, representam o Brasil. Então, tem uma cultura muito entrelaçada com a educação, que deve ser a base até dos investimentos esportivos, né? Eu acho que isso, Lanza, funciona igual rede de esgoto em cidades, assim. Os prefeitos, eles quase não investem porque é uma coisa que está no subsolo, ninguém vai ver. Aí quer investir tudo acima. E é um gasto muito grande, né? E acontece que isso com o esporte, porque eles vão querer investir no mega evento. Inclusive, tem até um professor aqui que critica isso, que a gente não deve pensar só nos mega eventos, né? E na base, como vocês falaram aí. Então, é mais fácil pegar esse dinheiro, porque vai ter um retorno. O Brasil foi lá, e aí eles divulgam isso aqui bonito, né? 3º lugar, mas, igual a Jaquinha disse, é a mesma quantidade de medalhas, do que realmente tirar esse dinheiro para um processo moroso, né? Ali que talvez não vai ficar tão visível assim. Porque a criança leva um tempo para crescer, né? Exatamente. Até isso possa ser visto, a geração, esse fruto possa ser colhido, né? Essa condição com a qual o esporte pela qual o esporte é tratado no Brasil é bem deprimente. Eu acho muito triste. Quando você acompanha histórias, agora que a gente estava no PAN, a gente estava descobrindo nomes de brasileiros que são extraordinários naquilo que fazem. E você não ouve falar deles fora do momento da competição. E eu fiquei extasiado quando vi algumas histórias, por exemplo, dos meninos do caiaque. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas assim, vieram de uma situação paupérrima, da vida mesmo, da família, e as condições de treino. Na verdade, não era uma condição de treino, porque viviam em comunidades ribeirinhas, usavam o caiaque como forma de locomoção, e alguém viu que, olha, tem talento esse menino aí, vamos tentar investir nesse menino e fazer alguma coisa por ele, mas você não encontra por exemplo, assim, onde é que esse menino treinava? Não tem um local de treinamento. Como é que era o equipamento que ele usava? É o equipamento que tem ali na comunidade. E sabe, isso é muito triste, porque imagine o potencial que esse pessoal todo tem em várias esferas do esporte que a gente tem espalhados aí pelo país,
mas que simplesmente não tem a oportunidade de ter um local decente para treinar, de ter equipamentos decentes para treinar, de ter qualquer condição mínima para desempenhar, para desenvolver o seu treinamento. E aí a gente, a cada 4 anos no PAN, a cada 4 anos nas Olimpíadas, ou no caso de outras competições como da ginástica olímpica, de tempos em tempos, quando há o Mundial, então parece que um pouquinho a gente se volta para olhar. Passou esse momento, você esquece. Você não vai lembrar daqui a pouco, daqui a 2 meses, os nomes dos medalhistas nas piscinas ou das meninas que sempre ganham medalhas na ginástica olímpica. Simplesmente se apaga. Quem quiser se aventurar pelo esporte no Brasil, sabe que infelizmente tem que tirar do bolso ou tem que sair aí mendigando para um ou para outro para ver se recebe alguma coisa em troca. E além disso, para poder fazer aquilo que vai depois levar o nome do país à frente. Essa pessoa, ela tem que trabalhar, né? Como você disse, como ela não tem recurso para sobreviver do esporte, ela precisa se dedicar um tempo para trabalhar e ter o autossustento. E aí é onde também é prejudicial, porque um atleta, como a gente sabe, ele tem que estar interino naquilo, treinando o tempo todo para se destacar. Então, uma coisa ou outra, se pegasse um pouco do dinheiro do futebol e dividisse, né? Sim. Eu percebi que ela está invocada com o futebol, né? Ela é invocada com o futebol sempre. Quando o assunto vem, ela está invocada. Tem um programa aí de cadeia nacional, tá lá assim, esporte XXX. Só que quando você vai assistir, 70% fala do futebol. É que o público gosta de assistir, né? Vai lá e coloca um pouquinho de um skatista, o outro qualquer, e aí volta a falar do futebol. Só para encerrar o bloco, uma coisa que eu acho extremamente importante a gente ressaltar é assim, a gente está falando de uma competição, que é o PAN e tudo mais, e a gente está falando da importância do esporte, principalmente, acho que a gente abordou bem aqui essa questão do investimento acontecer na base e não só onde os olhos acompanham. O esporte é uma coisa importantíssima para a gente em várias áreas da vida. O investimento na criança não deve acontecer só porque ele vai se tornar um medalhista no futuro. Mas o que esse esporte traz para a vida da gente? Exatamente. Né? Saúde, primeiro, acho que a coisa que mais salta aos olhos... Disciplina. Senso de pertencimento. Senso de pertencimento, de trabalhar em grupo, também, né, respeito pelo próximo, aprender a perder com dignidade também. A gente não só ganha na vida, mas em alguns momentos a gente também deixa de ganhar, a gente perde. Então, tudo isso o esporte traz pra gente. E muitas vezes isso está esquecido, isso fica uma coisa muito secundária na nossa vida. Exatamente, muito bem lembrado. Às vezes a gente vê nas escolas, por exemplo, uma preocupação em se colocar cada vez mais acesso a aulas como educação física e tal, visando esta questão de passar para a criança, para o aluno, essa visão de que aquilo vai muito além do que jogar um futebol, um vôlei, um basquete, ou praticar um outro tipo de esportes. É realmente a integração daquela criança numa sociedade. O esporte é importantíssimo para isso, né? Com certeza. Bom, a gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo agora. Logo depois, a gente discute sobre a burocracia aqui no Brasil. Você não pode perder, a gente volta em 2 minutos. Não sai daí.